Bom, voltando aqui à configuração do bind, é possível ser ainda mais econômico em termos de banda se, ao invés de executar uma busca recursiva a cada nova consulta, encaminhar a consulta para o servidor disponibilizado pelo provedor. Então isso pode ser feito acrescentando ao named.conf.options a cláusula forwarders com o IP do provedor, o IP do DNS do provedor no caso, né? Então a gente vai editar o named.conf.options e vai botar forwarders, essa cláusula, né? Forwarders, vai botar o IP do servidor recursivo, no caso aí a gente vai botar o IP do DNS do Google, tá? Onde o 8.8.8 é um servidor DNS capaz de fazer consultas recursivas. Bom, aqui, se você quiser dar uma relembrada, o que é um DNS recursivo, é só dar uma verificada aqui nesse esquema, tá? Eu tenho um resumo do que acontece também nesse processo de recursividade. Só dar uma olhada aí nesses dois slides. Um servidor DNS de encaminhamento parecerá quase idêntico a um servidor de cache do ponto de vista do cliente, mas os mecanismos e a carga de trabalho são bem diferentes. Se você não quiser que seu bind faça requisições aos servidores raízes, os root servers, e, em vez disso, direcionar essas requisições a um servidor DNS recursivo qualquer, como por exemplo o OpenDNS, trabalhando como um cache dele, basta inserir a diretiva forwarders apontando para os DNS da OpenDNS. Quando a diretiva forwarders é configurada, o bind, quando não consegue responder às requisições, envia todas elas para o servidor DNS que está indicado nessa diretiva e funciona como servidor de cache desses servidores externos. E mais, quando a diretiva forward only, aí é outra diretiva, tá? É configurada, ele ignora todas as zonas locais que você tiver configurada, respondendo somente com o que está em cache ou com as respostas dos servidores externos. Então agora a gente vai passar para o laboratório para a gente ver a diferença entre as requisições usando a diretiva forwarders e sem a diretiva forwarders, tá? Ou seja, com a diretiva forwarders ele vai fazer as requisições para os servidores externos que você vai estar indicando. E sem a forwarders, tá? Ele vai fazer requisições aos root servers, né? Até chegar no DNS autoritativo daquele determinado domínio. Aqui a gente está de volta no nosso servidor DNS. Ele está atuando sem a cláusula forwarders, ou seja, qualquer domínio que você for fazer uma pesquisa, ele vai acionar os servidores raízes. Vamos fazer um teste aqui. Eu estou aqui nele, tá, de novo, no nosso servidor. Eu vou deixar um TCP dump rodando para a gente verificar qual a diferença entre usar os servidores raiz e um servidor incluso na cláusula forwarder, na diretiva forwarder, tá? Então vou deixar isso daqui rodando. Todas as comunicações que vierem na interface ANP0S3 na porta 53. Então vou voltar aqui nele. Eu vou dar um ping, -C1, vou dar só um, tá? Para o ol.com.br. Ver que ele resolveu e ele aceitou. Deu um ping para o ol.com.br e você está vendo ali, ele teve uma resposta, tá? Agora a gente vai voltar aqui. Essas foram todas as requisições que ele fez, tá? Então ele fez aqui a primeira requisição aqui, ó, ao 202.12.27.33, perguntando aqui onde é o servidor BR. Depois ele fez uma pergunta para o 200.229.248.10, qual é o servidor responsável pelo .com.br, e aqui houve uma resposta aqui do 10, dos servidores responsáveis ao DDNS, tá vendo? São servidores raiz, né? ADNS, o BDNS, tá? O CDNS e o FDNS, tá vendo? E mais embaixo aqui, aí ele começa a perguntar qual é o IPv4 do ol.com.br e qual é o IPv6 do ol.com.br. Ele responde aqui, o 172.5953 responde aqui que o IPv6
é esse aqui, tá? Esse outro aqui também. E o IPv4 é esse aqui. Então você viu ali que todas as requisições foram feitas por servidores raiz, né? Se você der uma olhada aqui, ó, esse daqui, vamos ver esse daqui. DNS Lookup. Você vê que ele é um servidor raiz, ó, mroot server, tá vendo? Então ele fez com um servidor, a primeira tentativa dele ele fez com um servidor raiz, mroot server. Agora vamos ver como ele se comporta a gente colocando um forwarder, ou seja, a gente vai escolher um servidor DNS, que eu vou botar o 8.8.8, mas tem o exemplo lá do OpenDNS, você pode botar qualquer outro. Vamos lá, na image.conf.options. E agora a gente vai botar o forwarders, vai gravar e vamos restartar ele. Então, reiniciamos e a gente vai fazer a mesma coisa, vai voltar aqui, e vai continuar escutando e vamos ver para quem ele vai perguntar agora. Se ele vai perguntar vai continuar perguntando para os root servers, vamos ver. Voltar aqui. E eu não vou botar, mas porque pode estar em cache, vou botar fsf.org para ver para quem ele vai botar, para quem ele vai perguntar. Ele já voltou, vamos ver lá o que aconteceu agora. Bom, aí já tem uma diferença já, olha aqui. Você vê aqui que todas as perguntas que ele está fazendo é para o 8.8, 8.8.8, 8.8.8, entendeu? 8.8.8. Então você vê a diferença. Quando a gente coloca um forwarder, todas as requisições, se ele não souber a resposta sobre aquele determinado domínio, ele vai enviar para o 8.8.8 ou para aquele DNS lá que você colocou lá na configuração do forwarder. Tá vendo? 8.8.8, 8.8.8. Ou seja, ele não procurou nenhum servidor raiz. Tá? Ele fez toda a procura, ele fez consultando lá o servidor DNS do Google. Ok?